Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vamos fazer a reação de mais um treino do Flamengo. E hoje vamos mostrar que o Flamengo está pronto para enfrentar o Bahia em Salvador, pelo Brasileirão. Aí vamos mostrar um pouco do treino deles para antes da viagem. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Fala, nação, o Flamengo já está preparado pela busca dos 3 pontos em Salvador. Logo após a atividade no Ninho do Urubu, a delegação partiu para a capital baiana, onde o time do Felipe Luiz enfrentará o Bahia pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja como foi a sexta do Mengão, aqui agora na Flá TV. Mais cedo, o Flamengo informou que o Alexandro apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para o jogo contra o Bahia. Vale destacar que o lateral esquerdo não tem lesão e segue trabalho de controle de carga no CT. Primeira viagem do nosso treinador Felipe Luiz, técnico do Mengão, partiu Salvador. Agora sim, bora! Instantes, pouparemos em Salvador. Por favor, retorne
coxas de sua poltrona para a posição vertical, feche trave sua mesa, afivele seu cinto de segurança, verifique se sua bagagem está devidamente acomodada para o pouso. Por favor, desconecte o cabo de energia desse equipamento eletrônico. Obrigada. Delegação do Mengão já em Salvador. A bola rola às 7 horas da noite deste sábado na Arena Fonte Nova e a partir das 4 horas já estaremos ao vivo com o nosso pré-jogo na Flá TV. Conto com a sua audiência, Flá TV. O desfalque de última hora é o Alexandro, jogador que fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians na quarta-feira. O Flamengo informou que ele não viajou com a delegação porque apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para esse duelo. Segundo o Flamengo, o lateral não tem nenhuma lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu. Então, Ayrton Lucas será titular na partida desse sábado contra o Bahia. Eu ainda não tenho time titular, tendo em vista que o Felipe Luiz, pelo visto, pode fazer mudanças, né? No último jogo, por exemplo, ele colocou o Gabigol, ninguém especulava o Gabigol, 1-0 Felipe Luiz em cima do Vene Casagrande na escalação. Mas calma, terá a volta, óbvio que isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Vamos falar de Gabigol, já que eu citei aí o Gabigol, que foi surpresa na última escalação. O pai dele mandou uma indireta aí nas redes sociais, tem uma foto do Gabigol sorrindo bastante no embarque para Salvador, e o pai dele falou, meu menino voltou a sorrir, tá feliz e tal, não sei o quê. Uma indireta para o técnico Tite, eu não duvido nada que seja verdade. Eu fico me colocando no lugar do Gabigol, também não deve ser fácil você trabalhar com uma pessoa que você sabe que não tem um relacionamento maravilhoso. A gente sabia muito bem que a relação Tite-Gabigol não era das melhores, muito por conta da postura do Gabigol, que na ocasião subiu no trilho lá, xingou o Tite, enfim, coisas do passado. Tite agora é passado também no Flamengo e, como disse o pai do Gabigol, o Gabigol voltou a sorrir. E que ele volte a fazer gols também e ajude o Flamengo, independentemente se vai ficar para 2025 ou não. E por falar em Gabigol, vamos falar de Pedro agora, que está lesionado, né? Vocês sabem, só volta ano que vem, mas o Flamengo conseguiu aí um acordo maravilhoso para diminuir o prejuízo em relação à ausência do Pedro. A FIFA vai assumir salário do Pedro, só que vai assumir, por contrato, eles devem assumir e vão assumir o valor de contrato que está em CLT. Para vocês entenderem, aqui no Brasil é normal isso. O salário do jogador é dividido até em 60%, pelo menos, no contrato CLT, ou seja, na carteira assinada, e o direito de imagem pode ser pago em até 40% do valor do salário do jogador. Então, um exemplo, o Pedro ganha 1 milhão no Flamengo. O Pedro pode receber até 40% desse valor em direito de imagem. A FIFA assume o pagamento do valor que está no contrato da carteira assinada. E aí o Flamengo está conversando com a CBF para a CBF assumir o valor que está em contrato no direito de imagem. Então, querendo ou não, é uma causa ganha, digamos assim, no Flamengo para, repito, minimizar o prejuízo, porque o prejuízo foi absurdo, essa lesão do Pedro. A gente sabe muito bem que o Flamengo caiu muito de produção após a lesão do Pedro, até porque o Tite não conseguiu achar uma alternativa para jogar. Ele mesmo falou isso numa entrevista coletiva, que depois da saída do Pedro ele não estava conseguindo o setor ofensivo jogar, porque ele fazia o time jogar em cima do Pedro. Então, fica aí essa informação relevante. Vamos falar agora do Zico, que aprovou o Felipe Luiz e deu uma dica para ele. Abre aspas para Zico, em entrevista ao canal GOATS no YouTube. Gosto muito do Felipe Luiz, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. Bota em prática, o que eu posso falar é para botar em prática tudo isso, não queira agradar ninguém, ainda mais hoje num plantel com 30 e poucos.
Vai ter gente que vai ficar de bico e tal, o importante é você ser justo, ver o que está acontecendo com todo mundo e não dar preferência de preparar esse ou aquele. Então aí, ó, aprovação de nada mais, nada menos do Zico, o maior ídolo do Flamengo, bacana demais. Todo mundo que chega para trabalhar no Flamengo. Eu lembro do Rogério Ceni, cara, quando chegou ao Flamengo, ele falando na entrevista coletiva dele de apresentação, dizendo que ligou para o Zico para pedir permissão para poder entrar no Ninho do Urubu. Parece demagogia, mas isso é sério, gente. O Zico tem um tamanho absurdo, embora talvez nem ele saiba qual é o tamanho que ele tem perante a história do Flamengo. Vamos falar agora de Hugo Souza, galera. Será que ele pode voltar ao Flamengo? Vamos lá. Já respondo de antemão, não. Ele não pode voltar ao Flamengo agora. Ele só volta ao Flamengo se o Corinthians não exercer a cláusula de opção de compra que pode ser feita a partir do dia 10 de outubro. O que eu acho muito pouco provável que o Corinthians não faça. Até porque o valor da opção de compra é muito baixo. Para o Corinthians seria maravilhoso comprar esse jogador. E qual é o valor da opção de compra? Calma, vamos por partes. Primeiro, o Corinthians pagou exatamente hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, às 17 horas, exatamente 4 minutos, 17 e 4 minutos, o Pix caiu na conta do Flamengo. Foi quando o Flamengo reconheceu o pagamento de R$500 mil do Corinthians pela escalação de Hugo Souza na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então o Flamengo já ganhou R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro e R$500 mil agora pela escalação na Copa do Brasil, totalizando €1 milhão. Além disso, o Flamengo já recebeu €200 mil pelo empréstimo. O Corinthians pagou ao Flamengo à vista €200 mil para pegar o Hugo Souza por empréstimo. E o valor da opção de compra é de €800 mil por 60%. Então o Flamengo vai receber do Corinthians, nessa brincadeira do Hugo Souza lá no Corinthians, R$7 milhões e ainda vai manter 40% do atleta para uma futura venda. Então, R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro, R$500 mil na escalação da Copa do Brasil. R$1 milhão. €200 mil pelo empréstimo, tá? E €800 mil pela compra de 60%. €200 mil mais €800 mil dá quanto? €1 milhão, que dá R$6 milhões. Então, só para vocês entenderem a conta. No total, o Flamengo vai receber R$7 milhões por essa história toda do Hugo Souza no Corinthians. E ainda mantém 40% de direitos econômicos do jogador. Para mim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Flamengo errou no valor da escalação. Poderia ter botado R$1 milhão, tal como fez com o Rodinei e fez com outros atletas. Mas eu acho que nem o Flamengo acreditava que o Hugo Souza fosse dar tanto certo lá no Corinthians. Porque ele chegou, parecia que ele sempre foi do Corinthians, chegou, se adaptou muito rápido e hoje é titular absoluto e vem fazendo grandes partidas. Embora no gol do Flamengo de quarta-feira ele tenha dado mole, mas se a gente for olhar o balanço geral da partida, ele ajudou muito mais que atrapalhou, porque ele fez grandes defesas. Inclusive naquela letra do Gabigol, para mim, o Hugo Souza defende. Não é o Gabigol que dá a letra em cima do Hugo Souza. Não, o Hugo Souza ele salva a vida do Corinthians. Então, repetindo, o Hugo Souza não volta para o Flamengo, pelo contrário, só se o Corinthians não quiser exercer a cláusula da opção de compra. Vê, como que funciona essa cláusula da opção de compra? O Corinthians tem que pagar à vista esse valor de €800 mil ou dar uma garantia financeira que o Flamengo aceite, tal como fez com o Mateuzinho. A garantia financeira é um patrocinador do Corinthians arcar com o valor caso o Corinthians não pague. É isso. Vocês entenderam? Espero que sim. Continue acompanhando o canal Veneca. Então, né, galera, como vimos aí, né, o Flamengo teve seu último treino antes de jogar contra o Bahia e viajar para Salvador. E nesse treino, né, descobrimos que o Flamengo vai ter um desfalque, que foi o responsável pelo gol contra o Corinthians, que é o Alexandro. Ele sentiu, né, um desconforto na posterior direita e por isso ele não foi relacionado para o jogo contra o Bahia e será substituído pelo jogador Ayrton Lucas. E vimos também, né, que o pai de Gabigol, né, lançou uma indireta aí provavelmente para Tite, dizendo que
o filho dele voltou a sorrir, dizendo que provavelmente depois da saída de Tite, né, o filho voltou a sorrir por causa de Tite. Assim, meio que confirmando, né, todas as especulações de que os dois não se davam bem no Flamengo. E aí, galera, o que vocês acharam dessas notícias? Estão confiantes que o Flamengo vai vencer contra o Bahia no Brasileirão? Torcemos que sim. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.